Eles dizem a única coisa mais difícil que deixar o Oeste é voltar para encarar o que você deixou para trás. Caleb Montgomery não cavalgou de volta para Purgatory Creek por perdão. Ele cavalgou de volta para enterrar um pai que o desprezava e para vender os acres empoeirados do rancho Dublin, que desfez sua família. Ele esperava uma guerra legal com o banco. Ele esperava uma cidade que tinha esquecido seu rosto. Mas quando ele abriu a porta de sua casa de infância, ele não encontrou vazio. Ele encontrou a viúva Lorena Bishop em pé no corredor, segurando uma Winchester carregada e um segredo que viraria o território de Wyoming de cabeça para baixo. Isto não é um conto de fadas. Esta é a verdadeira história de como um cowboy foi para casa para acertar uma dívida e se encontrou lutando uma guerra pela mulher que uma vez estraçalhou seu coração. O vento no território de Wyoming não apenas soprou, ele varreu. Ele carregou a areia do alto deserto, arrancando tinta da madeira e esperança dos homens. Caleb Montgomery puxou a aba de seu Stetson, abaixou, seus olhos estreitando contra a poeira que mordia enquanto seu cavalo, um cavalo castrado chamado Jericho, crestava a crista final. Abaixo dele jazia o rancho Double M. Desta distância parecia uma cicatriz na paisagem. A casa principal, uma vez uma orgulhosa estrutura de 2 andares de madeira caiada, era agora cinza e descascando, inclinando-se ligeiramente para o oeste, como se cansada de lutar contra os ventos predominantes. As cercas do curral eram gaptothed e o moinho de vento gemeu com um guincho metálico que ecoou pelo cânion, um grito rítmico solitário de abandono. Caleb se moveu em sua cela, o couro rangendo. Ele tinha 32 anos de idade, mas os últimos 10 anos passados conduzindo gado do Texas para Montana o tinham envelhecido em um homem de 40. Ele usava um Colt Peacemaker em seu quadril, o azulamento gasto do cano pelo uso não exibição. Ele não era um pistoleiro, mas nos territórios, a linha entre um cowboy e um assassino era frequentemente apenas uma questão de provocação. Ele não tinha pisado nesta terra desde a noite do incêndio, a noite que ele e seu pai, Elias Montgomery, tinham trocado golpes e Caleb tinha cavalgado para fora com um lábio sangrento e um voto de nunca mais retornar. Mas Elias estava morto. Um ataque cardíaco, o telegrama tinha dito. Uma morte solitária para um homem duro. Devagar, Jericho, Caleb murmurou, esporando o cavalo pela trilha sinuosa. A cidade de Purgatory Creek estava 5 milhas a leste, mas Caleb não tinha desejo de ver civilização ainda. Ele queria inspecionar sua herança. Ele queria ver se havia algo que valesse a pena salvar, ou se ele deveria apenas assinar a escritura para o banco e cavalgar para o norte novamente. Enquanto ele cavalgava para o pátio, o silêncio era pesado. Não era o silêncio pacífico da natureza. Era o silêncio pesado, sufocante do abandono. Ervas daninhas cresciam até a cintura ao redor da varanda. Um arado enferrujado estava meio enterrado na terra, como o esqueleto de uma besta pré-histórica. Caleb desmontou, amarrando Jericho ao único trilho resistente restante no poste de amarração. Ele subiu os degraus, suas botas batendo pesadamente na madeira empenada. Ele estendeu a mão para a maçaneta da porta, ferro fria e áspera, e empurrou. A porta se abriu com um protesto de dobradiças secas. O ar dentro estava parado, preso por anos. Mas sob o cheiro de poeira e tabaco velho, havia algo mais. Um cheiro que atingiu Caleb como um golpe físico no estômago. Lavanda e cera de abelha. Ele congelou sua mão instintivamente, caindo para o cabo de seu revólver. Aquele cheiro não pertencia aqui. Ele pertencia a uma memória que ele tinha passado uma década tentando afogar em uísque barato e trabalho duro. Quem está aí? Ele chamou, sua voz rouca. Das sombras da sala de estar, uma figura emergiu. Ela entrou no feixe de luz da tarde, cortando através da janela suja, e o fôlego deixou os pulmões de Caleb. Ela estava usando um vestido de luto preto, de colarinho alto e severo,
mas não podia esconder a desafio flamejante em seus olhos verdes. Ela era mais velha agora, a suavidade da meninice substituída pelos ângulos afiados de uma mulher que tinha sobrevivido à fronteira. Mas ela ainda era a coisa mais bonita que Caleb já tinha visto, e ela estava apontando uma espingarda de cano duplo diretamente para seu peito. Você está invadindo, ela disse. Sua voz era firme e fria como um riacho de montanha. Lorena, Caleb sussurrou, desconsiderando a arma. Lorena Bishop, nascida Lorena Sterling, a garota que ele tinha planejado casar, a garota que tinha prometido esperar, a garota que tinha casado com Jedediah Bishop, o comerciante mais rico da cidade, 6 meses depois que Caleb partiu. Eu disse sua invasão. Invasão, ela repetiu, embora os canos da arma tremessem ligeiramente. Declare seu negócio ou saia desta terra. Meu negócio? Caleb riu um som áspero, seco. Eu sou Caleb Montgomery. Esta é a casa do meu pai. Eu calculo que isso a torna minha. Lena não abaixou a arma. Elias está morto. Caleb, nós o enterramos 3 dias atrás na colina. Você não estava aqui. Eu estava a 3 estados de distância quando o telegrama veio. Caleb defendeu, dando um passo lento para a frente. Abaixe a arma, Rina. Você sabe que eu não estou aqui para te machucar. Eu não sei nada sobre você mais, ela estalou. O Caleb que eu conhecia não teria deixado seu pai para apodrecer nesta casa sozinho por 10 anos. Aquele homem fez sua escolha. Caleb rosnou, a velha raiva acendendo. E eu fiz a minha. Mas isso não muda a lei. Eu sou o único herdeiro. Agora, por que você está na minha casa apontando uma espingarda para mim? Jedediah te enviou para cobrar alguma dívida que meu pai devia? À menção do nome de seu marido, a expressão de Lena fraturou. Um lampejo de dor cruzou seu rosto cru e profundo. Ela abaixou a arma lentamente, apoiando-a contra uma poltrona empoeirada. Jedediah está morto, Caleb, ela disse baixinho. Ele morreu no inverno passado. Gripe, Caleb parou, a hostilidade esvaindo-se dele, substituída por uma simpatia confusa. Eu não sabia. Sinto muito. Não esteja. Ela disse escovando um fio solto de cabelo Orbin do rosto. Ele era um bom homem, melhor que a maioria. Ela olhou Caleb de cima a baixo, seus olhos avaliando a poeira em seu casaco, a arma em seu quadril. E quanto ao porquê estou aqui, não estou cobrando uma dívida, Caleb. Eu moro aqui. Caleb piscou. Você o quê? Eu me mudei 6 meses atrás para cuidar de Elias. O quarto pareceu girar. Você cuidando do meu pai? Ele odiava os Sterling. Ele odiava a todos. Ele estava doente, Caleb. E ele estava sozinho. Alguém tinha que fazer. Ela caminhou até a pesada escrivaninha de carvalho no canto, o centro de comando de Elias, e pegou um envelope grosso selado com cera vermelha. Você acha que pode simplesmente voltar aqui dançando, sacudir a poeira do seu casaco e vender este lugar para o maior licitante? Lena perguntou, segurando o envelope para ele. Você acha que é tão simples? Deveria ser, Caleb disse, desconfiado do envelope. Eu sou o filho. Leia, ela desafiou. Caleb pegou o envelope. Ele quebrou o selo de cera, seus dedos ásperos desajeitados. Ele puxou o pergaminho, reconhecendo o rolo do juiz Thaddeus Ali, o único advogado dentro de 100 milhas. Ele escaneou o jargão legal, seus olhos pulando para a seção marcada Última Vontade e Testamento. Eu, Elias Montgomery, estando em sã consciência. Por meio deste lego, o rancho Double M, incluindo todo o gado, direitos de água e estruturas. Caleb parou. Ele leu a linha novamente, então uma terceira vez. Isso não pode estar certo, ele murmurou. Está, Lena disse, cruzando os braços. Ele mudou isso 2 semanas antes de morrer. O testamento não deixou o rancho para Caleb. Não inteiramente, a ser dividido igualmente entre meu filho afastado,
Caleb Montgomery, e minha cuidadora e companheira, Lorena Bishop, provido que por um período de 1 ano ambos residam e trabalhem a terra para restaurar sua lucratividade. Caso qualquer parte saia ou falhe neste dever, sua parte será perdida para outra. Caleb olhou para cima, papel tremendo em sua mão, ele nos acorrentou juntos. Ele sabia que você tentaria vendê-lo e fugir. Lena disse, sua voz desprovida de triunfo. E ele sabia que eu não tinha para onde ir depois que o banco tomou a loja de Jedediah. Ele fez isso de propósito, Caleb. Mesmo da sepultura, Elias está puxando as cordas. Caleb olhou ao redor do quarto apodrecido, então para a mulher que tinha partido seu coração, e finalmente para a escritura que os prendeu em uma jaula de seu pai, fazendo. Eu não vou fazer, Caleb disse. Eu vou contestar. Você pode tentar, Lena respondeu. Mas o banco, a bolsa de gado de Cheyenne está vindo para inspeção na sexta-feira. Se não houver um plano de gestão funcionando em vigor até então, eles executam as magras que Elias pegou. Nós perdemos tudo. Você perde sua herança e eu perco o teto sobre minha cabeça. Ela se aproximou, seus olhos verdes fixando-se nos dele. Você fugiu uma vez, Caleb. Você vai fugir de novo ou vai ficar e lutar? O silêncio seguindo o desafio de Lena pairou no ar como fumaça após um tiro. Caleb a encarou, vendo a fadiga gravada ao redor de seus olhos, a aspereza de suas mãos, mãos que costumavam tocar piano agora calejadas do trabalho. Quanto? Caleb perguntou, sua voz baixa. Quanto é a magra? Lorena caminhou até a janela, olhando para o pátio coberto de mato. $3.000. Elias o pegou para cavar novos poços durante a seca de 81. Ele nunca encontrou água. O dinheiro simplesmente evaporou. $3.000. Era uma fortuna. Um cowboy ganhava $30 por mês. E encontrou para pagar isso eles precisariam de um milagre ou uma mina de ouro. Limpa-lhe a garganta. E quem detém a nota? Caleb perguntou. Browen Hayes. O nome caiu pesado. Browen Hayes não era um banqueiro. Ele era um predador. Ele tinha começado como um ladrão de gado nos anos 70, legitimou-se com dinheiro de sangue e agora praticamente possuía o vale ao norte de Purgatory Creek. Se Hayes detinha a nota, ele não queria o dinheiro. Ele queria a terra, especificamente os direitos de água para o riacho que corria através do Dublin. Hayes. Caleb esfregou sua mandíbula. Se Hayes quer este lugar, ele não vai esperar que falhemos. Ele vai nos ajudar a falhar. Ele já tem, Lina disse suavemente. 2 semanas atrás, alguém cortou a cerca do norte. Nós perdemos 20 cabeças de gado. Elias, o estresse disso é o que trouxe o ataque final. Caleb sentiu uma raiva fria apertando seu peito. Seu pai poderia ter sido um bastardo, mas ele era um Montgomery. E assassinato por assédio ainda era assassinato. Eu preciso ver ali, Caleb disse, enfiando o testamento no bolso de seu casaco. Eu preciso ter certeza que este papel é a prova de ferro. É, Lorena disse. Mas vá em frente, cavalgue para a cidade. Apenas lembre-se, Caleb, o quarto de hóspedes é o que fica no final do corredor. Não pense em dormir no quarto de Elias. Eu não limpei as coisas dele ainda. Eu não estou dormindo aqui, Caleb disse instintivamente. O testamento diz que você tem que residir aqui. Ela o lembrou. Esta noite conta. Caleb praguejou em voz baixa, virou em seu calcanhar e saiu. A cavalgada para Purgatory Creek foi um borrão de raiva e cálculo. A cidade não tinha mudado muito. O salão sol nascente ainda precisava de uma camada de tinta. A loja geral ainda tinha a mesma placa torta, mas havia uma tensão no ar, um cansaço na maneira como as pessoas o observavam cavalgar pela rua principal. Ele amarrou Jericho fora do escritório do advogado, um pequeno prédio de tijolos ao lado da estação do xerife. Juiz Thaddeus P. Malley, limpa a garganta. Era um homem que parecia uma morsa enfiada em um terno barato. Ele estava cuidando de um copo de xerez quando Caleb invadiu.
Caleb, o Marley sibilou, não se levantando de sua cadeira. Ouvi dizer que você chegou a cavalo. Minhas condolências em relação ao seu pai. Corte as gentilezas, Thaddeus. Caleb bateu o testamento na mesa. Isso é real? Ele realmente deixou metade do rancho para ela? Ali ajustou seus óculos. Legalmente sólido, meu rapaz. Testemunhado pelo xerife e por mim mesmo, seu pai foi inflexível. Ele sentiu que devia a Sra. Bishop uma grande dívida. Uma dívida? Caleb andou pelo pequeno escritório. Ela casou com um homem que me tirou do negócio. Thaddeus, por que Elias se importaria com ela? Ali suspirou, servindo um segundo copo de xerez e empurrando-o para Caleb. Sente-se, filho. Há coisas que você não sabe, coisas que aconteceram depois que você partiu. Caleb não sentou. Fale. Quando Jedediah morreu, Lorena ficou sem nada. O banco de Reis pegou a casa, a loja, tudo. Ela estava dormindo no estábulo. Seu pai a encontrou lá. Ele a acolheu. Ela cozinhava para ele, limpava lá aquela pocilga de casa, lia para ele quando seus olhos ficaram ruins. Ela era a filha que ele desejava ter Caleb, a filha que ficou. A palavra picou. Caleb bebeu o xerez em um gole. E neblina quebrada, Caleb perguntou: ele sabe sobre este arranjo? Ele sabe, ele acenou gravemente. E ele não está feliz. Ele esperava executar a hipoteca no momento em que Elias morresse com você de volta, e o testamento prendendo a terra em inventário por 1 ano se você trabalhar. Reis está bloqueado por agora. Ali inclinou-se para a frente, sua voz caindo para um sussurro. Cuidado com suas costas, Caleb. Reis contratou um novo capataz, um homem chamado Sluss. Não, espere, risque isso. Um homem chamado Vargo, uma mão armada do caminho do México abaixo. Pedaço desagradável de trabalho. Eu posso lidar com mãos armadas, Caleb disse virando para a porta. Não são apenas armas, Caleb, ali avisou. É o passado. Você e Lena. Esta cidade lembra, e segredos têm um jeito de apodrecer no sol. Caleb cavalgou de volta para o rancho enquanto o sol começava a mergulhar atrás dos picos irregulares dos Tettons, pintando o céu em hematomas de roxo e vermelho. Quando ele alcançou a fazenda, ele viu fumaça subindo da chaminé. Uma luz amarela quente brilhava da janela da cozinha. Parecia convidativo. Parecia uma mentira. Ele estabulou Jericho, esfregando o cavalo com um punhado de palha seca. Enquanto ele caminhava em direção à casa, ele notou algo perto da porta do celeiro. Pegadas frescas, não pegadas de cavalo, pegadas de bota. Alguém tinha estado ali observando a casa enquanto Lena estava dentro sozinha. Caleb sacou seu peacemaker, movendo-se silenciosamente em direção à varanda. Ele abriu a porta da frente. Lena estava na cozinha picando vegetais. Uma panela de ensopado borbulhava no fogão. Ela olhou para cima quando ele entrou, seu rosto pálido. Você voltou, ela disse. Tivemos um visitante, Caleb disse, embainhando sua arma, mas mantendo sua mão perto dela. Pegadas perto do celeiro. A faca de Lorena parou contra uma cenoura. Feno, talvez seu homem, Vargo. Lena colocou a faca para baixo. Suas mãos estavam tremendo. Caleb, há algo mais que você precisa saber sobre por que Elias pegou aquele empréstimo. Sobre por que ele estava tão desesperado e por água. Ele era um rancheiro, Lena. Rancheiros sempre precisam de água. Não. Ela sacudiu sua cabeça. Ela alcançou seu bolso do avental e puxou um objeto pequeno, pesado embrulhado em um pano. Ela o colocou na mesa e desdobrou o pano. Dentro jazia uma pepita de rocha. Era quartzo stri com uma veia grossa e irregular de metal amarelo opaco. Caleb o pegou. Era pesado. Ele o arranhou com sua unha do polegar. Deixou uma marca. Ouro. Ele o encontrou no leito seco do riacho 3 anos atrás. Lena sussurrou. É por isso que ele queria os poços. Ele não estava procurando por água, Caleb. Ele estava procurando pela carga-mãe. Ele pensou que a fonte estava profunda subterrânea.
Caleb encarou o ouro. Isso mudou tudo. Não era apenas sobre gado ou direitos de água se Reis soubesse sobre isso. Mas alguém sabe? Caleb perguntou, sua voz tensa. Apenas Elias e eu. E agora você. Ela parou, engolindo seco. Mas semana passada, antes que ele morresse, Elias estava delirante. Ele estava gritando sobre o ouro. A janela estava aberta. O médico estava lá e o assistente do médico. Quem é o assistente? Um garoto chamado Toby. Ele bebe no salão. Ele fala. Caleb fechou seus olhos. O segredo estava fora. Reis não queria apenas a terra para pastagem. Ele queria a mina. E ele mataria ambos para pegá-lo. De repente, o vidro da janela da cozinha estilhaçou para dentro. Uma bala bateu na madeira da mesa, polegadas da pepita de ouro, enviando lascas voando. Lena gritou, caindo no chão. Caleb virou a mesa, empurrando Lena atrás dela enquanto um segundo tiro apagou a lanterna, mergulhando o quarto na escuridão. Fique abaixado! Caleb rugiu, sacando seu colt. Da escuridão de fora, uma voz riu um som sibilante alto. Bem-vindo ao lar cowboy. O cerco do Dublin tinha começado. A cozinha era um redemoinho caótico de escuridão e luz da lua. Cacos de vidro da janela rangeram sob as botas de Caleb, enquanto ele andava de caranguejo em direção à pesada porta de carvalho que levava ao corredor. Fique abaixado. Ele sibilou para Lina. Outro tiro ecoou do pátio, o clarão do cano iluminando a escuridão por uma fração de segundo. A bala perfurou a fina madeira da parede, enviando um spray de poeira de gesso para o ar. Era fogo de supressão. Eles estavam tentando manter Caleb encurralado enquanto eles se moviam para mais perto. Eles estão vindo para a porta, Caleb sussurrou. Ele podia ouvir o baque pesado de botas nos degraus da varanda. Lena não gritou. Para a surpresa de Caleb, ela nem chorou. Na penumbra, ele a viu rastejar em direção ao canto onde ela tinha deixado a espingarda de cano duplo antes. Está carregada? Caleb perguntou, sua voz tensa. Tiro de cervo em ambos os canos. Ela respondeu, sua voz tremendo, mas resoluta. Bom, vigie a porta dos fundos. Se abrir, não pergunte quem é. Apenas puxe o gatilho. Caleb rolou até a janela, arriscando um olhar sobre o peitoril. Duas sombras estavam se movendo perto do bebedouro. Uma terceira estava na varanda. Ele puxou para trás o cão de seu peacemaker com o polegar. Ele exalou, firmando sua mão contra a adrenalina inundando suas veias. Estalo! Caleb atirou. A sombra na varanda grunhiu e tropeçou para trás, segurando seu ombro. Uma maldição rasgou o ar noturno, espanhol misturado com inglês. Vargo! O homem ferido gritou. Ele luta. Queime. Uma voz comandou da Treine. Queime-os para fora. Medo frio e afiado espetou no peito de Caleb. Um tiroteio ele poderia lhe dar. Fogo em uma casa de madeira no meio de uma seca era uma sentença de morte. Lena, o porão. Caleb latiu. Vá. Eu não estou te deixando, ela gritou de volta. Eles vão incendiar a casa. Chegue ao porão de raiz. A porta está fora, ao redor das costas. Eu te cubro. Não. Ela se arrastou até ele, agarrando seu braço. Sua pegada era surpreendentemente forte. A porta armadilha na despensa. Ela leva para baixo ao antigo abrigo de tempestade. Nós podemos esperá-los. Caleb não discutiu. Ele disparou 2 tiros a mais cegamente através da janela para manter as cabeças dos atacantes para baixo. Então agarrou a mão de Lena. Eles se arrastaram para a despensa. Um armário estreito cheirando a cebolas e podridão seca. Lena chutou para o lado um tapete revelando um anel de ferro embutido nas tábuas do assoalho. Ela o levantou. O buraco negro embaixo cheirava a terra úmida. Entre, ela ordenou. Damas primeiro. Caleb a empurrou gentilmente. Ela caiu na escuridão. Caleb seguiu, puxando a pesada porta-armadilha fechada acima deles, assim que o som de vidro quebrando e o sibilar de uma lâmpada a óleo sendo jogada ecoou da sala de estar.
Eles se amontoaram na escuridão apertada do abrigo de tempestade. Era uma escavação de terra a mal 5 pés de altura, forrada com prateleiras de pêssegos em conserva e picles. Acima deles, eles ouviram botas pesadas invadindo a cozinha. Onde eles estão? A voz de Vargo estava lavada, mas audível através das tábuas do assoalho. Foram. Talvez pela parte de trás. Encontre o ouro. Vargo rugiu. Rasgue este lugar em pedaços. Caleb sentiu Lena tremendo contra ele. Ele envolveu um braço ao redor dela, puxando-a apertada contra seu peito. Ele podia sentir o coração dela martelando contra suas costelas, um pássaro frenético em uma jaula. Na aterrorizante intimidade da escuridão, os anos de separação pareceram se dissolver. Ela cheirava a pólvora, agora misturada com aquela fraca lavanda duradoura. Acima deles, móveis foram derrubados. Louça quebrada. As botas pesadas andavam de um lado para o outro, polegadas acima de suas cabeças. Chefe, o fogo não pegou. Madeira muito podre e úmida perto da varanda. Esqueça o fogo. Vargo rosnou. Nós fizemos nosso ponto. Se eles não estão mortos, eles estão com medo. Deixe-os apodrecer em seu medo esta noite. Nós somos donos da noite. Nós voltaremos. Os passos recuaram. Cavalos relincharam e galoparam para longe, o som desaparecendo na vasta vaziez da pradaria. Caleb não se moveu por um longo tempo. Ele manteve seu braço ao redor de Lena, seu queixo apoiado no topo da cabeça dela. Eles se foram, ele sussurrou. Finalmente. Lena soltou um suspiro tremendo e se afastou, acendendo um fósforo contra a parede de pedra. O súbito clarão de luz iluminou seu rosto, estreia com poeira, e lágrimas que ela se recusou a deixar cair. Eles sabem sobre o ouro, ela disse, sua voz oca. Eles não vão parar. Não, Caleb disse, seu rosto sombrio. Eles não vão, o que significa que não podemos ficar aqui. Não assim. Ele olhou para a mulher que ele tinha deixado para trás. Na luz tremeluzente do fósforo, ele viu a cicatriz em seu queixo. Ele não lembrava. Ele viu a maneira como suas mãos estavam cerradas em punhos. Por que você ficou, Lorena? Ele fez a pergunta, escorregando para fora antes que ele pudesse pará-la. Com Elias, ele era um monstro para você. Lena soprou o fósforo, mergulhando-os de volta na escuridão. Por quê? Ela sussurrou do preto. Ele era o único elo que eu tinha deixado para você. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a terra acima deles. Caleb estendeu a mão, encontrando a mão dela no escuro. Ele a apertou uma vez. Ela apertou de volta. Por aquela noite, na barriga fria da terra, houve uma trégua. Os fantasmas do passado ainda estavam lá, mas pela primeira vez em 10 anos, eles não estavam os enfrentando sozinhos. A aurora, limpa na garganta, rompeu sobre o Dublin como um hematoma, roxo e cinza. Caleb empurrou a porta-armadilha aberta e saiu, seu corpo rígido e dolorido. A cozinha era um destroço. Flor cobriu o chão como neve. A mesa estava virada, as cadeiras quebradas, mas a casa ainda estava de pé. Lena saiu depois dele, tirando o pó de seu vestido preto. Ela olhou ao redor da devastação, sua expressão endurecendo. Ela caminhou até o fogão, escreveu a cafeteira e milagrosamente a encontrou intacta. Eu farei café, ela disse. Era uma declaração absurdamente doméstica no meio de uma zona de guerra, mas Caleb entendeu. Era um ato de desafio. Você pode quebrar minha casa, mas não pode me impedir de viver. Eu vou para a cidade, Caleb disse, verificando a carga em seu Colt. Eu preciso enviar um telegrama para o Marechal em Cheyenne, embora eu duvide que ele cavalgará tão longe por uma briga por um rancho. E eu preciso ver Reis. Reis, Lena girou. Você não pode entrar na toca do leão, Caleb. Vargo estará lá. Se eu não for até ele, ele limpa a garganta, pensará que estamos nos encolhendo na sujeira. Eu preciso olhá-lo nos olhos. Homens como Reis, eles se alimentam do medo. Eu preciso mostrar a ele que não estou com fome. Pegue o carroção, ela disse. Nós precisamos de suprimentos, tábuas para consertar as janelas, pregos, munição. Eu estou ficando aqui.
Ela disse firmemente: alguém tem que vigiar a terra, e eu preciso enterrar o ouro. Caleb acenou. Ele alcançou seu bolso e puxou a pesada pepita. Ele a entregou a ela. Esconda o fundo, Reina, em algum lugar que nem eu pensaria em procurar. Purgatory Creek estava agitada quando Caleb rolou o carroção pela rua principal. O sol da manhã era brilhante, desmentindo a violência da noite anterior. Ele amarrou a equipe em frente à loja geral, mas em vez de entrar, ele caminhou pela rua até o prédio com a placa de latão polido, neblina e banco, e fundo fiduciário cumulativo. Ele empurrou através das portas duplas. O banco estava fresco e quieto, cheirando a papel e tinta. Um clérigo olhou para cima, assustado pela aparência desarrumada de Caleb. Estou aqui para ver Browen Hayes, Caleb anunciou. O Sr. Hayes está ocupado. Eu não estou inteiro. Uma voz barítono suave chamou do escritório da varanda acima. Browen Hayes desceu as escadas. Ele era um homem grande vestindo um terno que custava mais do que o Double M valia. Ele tinha um bigode grosso e olhos como sílex polido. Ele não parecia mais um ladrão de gado. Ele parecia um senador. Caleb Montgomery. Hayes sorriu estendendo uma mão. Caleb não a pegou. Ouvi dizer que você voltou. Negócio trágico sobre seu pai. Corte o ato, Browen, Caleb disse, sua voz ecoando pelo banco silencioso. Seu cachorro, Vargo, nos fez uma visita ontem à noite. O sorriso de Hayes não vacilou, mas seus olhos ficaram frios. Vargo é um funcionário espirituoso. Às vezes ele fica excessivamente zeloso com a segurança. Eu te asseguro que não tenho conhecimento de quaisquer atividades ilegais. Ele atirou em minha casa. Ele tentou queimá-la. Ele fez? Hayes estalou a língua. Parece uma recepção difícil. Talvez o território seja muito perigoso para você, Caleb. Você se foi por muito tempo. As coisas mudaram. O banco está sempre disposto a tirar esse fardo de suas mãos. Eu posso te oferecer um preço justo pela escritura agora mesmo. O suficiente para te levar de volta ao Texas com conforto. Não estou vendendo. Caleb se aproximou. E se Vargo pisar em minha terra novamente, eu não o enviarei de volta com um aviso. Eu o prenderei ao seu cavalo com a barriga para baixo. Hayes inclinou-se em sua voz, caindo para um sussurro que só Caleb podia ouvir. Você está jogando uma mão perdedora, rapaz. A magra vence em 4 dias. E mesmo que você pague, acidentes acontecem. Poços secam, celeiros queimam. E viúvas, elas têm constituições tão frágeis. Caleb agarrou Hayes pelas lapelas, empurrando-o de volta contra a jaula do caixa. O clérigo ofegou. Você a toca, Caleb rosnou, e eu queimarei este banco até o chão com você dentro dele. Xerife, Hayes gritou, não parecendo minimamente abalado. A porta abriu e uma sombra caiu sobre eles. Xerife Big Jim Taggart estava lá, seus polegares enganchados em seu cinto de arma. Ele parecia cansado, seu distintivo manchado. Deixe-o ir, Caleb, Taggart disse cansadamente. Caleb soltou Hayes alisando seu próprio casaco. Diga ao seu mestre para ficar fora da minha terra, Jim. Eu sou a lei aqui, Caleb. Taggart avisou, embora seus olhos não encontrassem os de Caleb. Não comece uma guerra que você não pode terminar. A guerra já começou. Caleb cuspiu e saiu furioso. Caleb gastou o último de seu dinheiro de bolso em suprimentos, pregos de madeira, farinha de café e 3 caixas de cartuchos 45. Enquanto ele estava carregando o carroção, uma mão o deu um tapa no ombro. Ele girou, mão em sua arma. Era um homem com um olho e um mancar cheirando a linimento de cavalo e uísque de centeio. Gatilho fácil, o homem riu. Você sempre foi nervoso, Jubal. Caleb sorriu. Jubal Early tinha sido o capataz do Dublin quando Caleb era um garoto. Ele era velho agora, seu rosto um mapa de rugas, mas ele ainda estava de pé. Ouvi dizer que você voltou, Jubil disse, cuspindo suco de tabaco na poeira. Ouvi dizer que você fez uma cena no banco.
Isso foi estúpido. Bom te ver também, Jubal. Você precisa de ajuda lá fora, Jubal disse seriamente. Vargo tem 10 homens. Você tem uma viúva e um revólver enferrujado. Eu não posso te pagar, Jubel. Não pedi por pagamento. Eu tenho uma conta para acertar com Reis eu mesmo. Ele executou a hipoteca da fazenda do meu irmão ano passado. Além disso, Jubel olhou para o carroção carregado. Eu sempre gostei de Lena. Ela tem coragem mais do que você merece. Pegue seu equipamento, Caleb disse. Nós cavalgamos em 10 minutos. A cavalgada de volta foi quieta. Jubel sentou o espingarda, uma rifle Winchester, sobre seus joelhos. Quando eles pararam no pátio, o sol estava se pondo. Lorena estava na varanda martelando uma tábua sobre a janela quebrada. Ela parou quando viu Jubel, um sorriso genuíno rompendo sua exaustão. Seu velho bode, ela chamou. Eu pensei que você tinha morrido. Muito mal para morrer, senhorita Lena. Jubel inclinou seu chapéu. Mais tarde, naquela noite, depois que Jubel tinha pego a primeira vigia no celeiro, Caleb encontrou Lena na varanda. O ar estava esfriando as cigarras, zumbindo sua canção elétrica. Jubel é um bom homem, ela disse olhando para o horizonte escuro. Ele é? Caleb encostou-se no corrimão. Eu perguntei pela cidade hoje sobre Jedodiah. Lorena enrijeceu. E o que a fofoca disse? Eles disseram que ele comprou as dívidas de seu pai, que ele ameaçou colocar sua família na rua, a menos que você se casasse com ele. Lena virou-se para ele, seus olhos piscando. É isso que você pensa? Que eu fui vendida? Eu não sei o que pensar, Riena. Eu só sei que eu te escrevi toda semana por um ano. Eu te disse que estava trabalhando, economizando dinheiro para te enviar, e então eu recebi uma carta dizendo que você era a senhora Bishop. Você escreveu? A voz de Lena quebrou. Caleb, eu nunca recebi uma única carta. Caleb congelou. O quê? Eu esperei? Ela disse, lágrimas derramando. Eu esperei nesta varanda todos os dias por 6 meses. Meu pai disse que você tinha me esquecido. Ele disse que você era um andarilho que encontrava uma nova garota em cada cidade. Eu não acreditei nele. Mas então as cartas pararam de vir de mim. Você me escreveu dezenas de vezes para o endereço em Abene que você me deu antes de partir. Eu nunca deixei a Balene por 6 meses esperando por notícias suas. Caleb disse o horror amanhecendo nele. Alguém os interceptou. Meu pai, Lina sussurrou. Ele os interceptou. Ele precisava do dinheiro de Jedodiah. Ele me vendeu, Caleb. Mas ele me fez acreditar que você tinha me abandonado primeiro. A percepção atingiu Caleb como um golpe físico. Os anos desperdiçados, a raiva, a amargura, tudo foi construído sobre uma mentira fabricada por um velho ganancioso. Ele olhou para Lena, realmente olhou para ela, e viu a garota que ele tinha amado, presa na vida de uma mulher que tinha sido traída por todo homem em quem ela jamais confiou. Eu nunca parei, Caleb disse, sua voz áspera com emoção. Ele se aproximou, invadindo o espaço dela. Eu nunca parei de te amar. Eu te odiei por 10 anos e eu ainda te amava todo santo dia. Lena olhou para ele, sua respiração engasgando. Caleb. Ele estendeu a mão, cobrindo o rosto dela em suas mãos ásperas. Sua pele estava quente. Ela se inclinou em seu toque, um sobe escapando de sua garganta. Não podemos mudar o passado, Caleb sussurrou, escovando uma lágrima de sua bochecha com seu polegar. Mas podemos lutar pelo futuro. Não estou fugindo desta vez, Lena. Estou ficando pela terra, pelo ouro, mas principalmente por você. Ele abaixou sua cabeça e ela se levantou para encontrá-lo. Seus lábios se encontraram, não tentativos, mas desesperados. Um beijo 10 anos em fazer. Ele provou de sal e dor e uma esperança que era terrivelmente brilhante. Mas o momento foi estilhaçado pelo som de batates de casco trovejando em direção à casa. Jubel gritou do celeiro, "Cavaleiros vindo rápido!" Caleb se afastou, a suavidade em seus olhos, instantaneamente substituída por aço.
Ele sacou sua arma. Entre, ele ordenou. A guerra pelo Doublet não tinha acabado. Ela estava apenas começando. Os cavaleiros não invadiram a casa. Eles não precisavam. Em vez disso, eles varreram através do pasto inferior como uma scythe. Da janela escura da sala de estar, Caleb e Lorena observaram enquanto as tochas flamejavam na noite. O som de tiros estalou à distância, não mirado na casa, mas no rebanho. O mugido aterrorizado do gado encheu antes o vale, seguido pelo estrondo de cascos, enquanto os animais se debandavam em direção à linha da cerca sul quebrada. Eles não estão nos matando, Jubel rosnou, engatilhando o ferrolho de sua Winchester. Eles estão nos falindo. Aquele rebanho era o único ativo líquido listado no testamento. Caleb abaixou seu colt. Sua mandíbula apertou tão forte que doeu. Se perdermos o gado, não podemos mostrar um lucro. Se não podemos mostrar um lucro, o banco argumenta má gestão perante o tribunal de inventário. Reis vence sem disparar um tiro em nós. Não podemos pará-los, Lena disse, sua voz desprovida de pânico, substituída por um cálculo frio. Há limpa a garganta 20 deles e 3 de nós. Se formos para lá, morremos. A noite continuou. Uma tortura de barulho e fogo. Ao amanhecer, o Dublin estava silencioso. O curral estava vazio. O gado tinha ido, espalhado pelas terras baldias ou roubado pelos homens de Vargo. O rancho estava efetivamente morto, mas o ouro permaneceu. Os 3 deles se reuniram na cozinha, bebendo café amargo. A luz da manhã revelou a exaustão em seus rostos. Jubel estava limpando seu rifle. Lorena estava olhando para o mapa estendido sobre a mesa. Temos 3 dias até a inspeção, Lorena disse. Sem o gado, o rancho é inútil no papel. Não podemos pagar a magra de $3.000. Temos as pepitas, Caleb disse, acenando em direção às tábuas do assoalho onde o esconderijo estava oculto. Há 5 de ouro bruto lá. Isso vale perto de $1.500. É metade do que precisamos, mas nos compra uma extensão. Não nesta cidade, Jubal cuspiu. Você tenta descontar aquele ouro no escritório de análise em Purgatory Creek, e o clérigo irá sinalizá-lo. Reis alegará que foi roubado de uma de suas reivindicações. Ele o aprenderá. Então não vamos para Purgatório, Caleb disse. Vamos para Cheyenne, o escritório federal de análise. O alcance de Reis não se estende aos marechals dos Ipareu. Cheyenne é uma cavalgada de 2 dias, Lena apontou. Através do Black Rock Canyon, é país de emboscada. É a única jogada que temos, Caleb disse. Antes que eles pudessem finalizar o plano, o som de um bug se aproximando da casa chamou sua atenção. Caleb moveu-se para a janela. É o xerife, ele disse. E ele não está sozinho. Xerife Big Jim Taggart saiu do buggy, seguido por 2 deputados armados com espingardas. Eles pararam na base dos degraus da varanda. Caleb saiu, mão pairando perto de sua arma. Você está invadindo, Jim. A menos que você esteja aqui para prender os homens que roubaram meu gado ontem à noite. Taggart olhou para suas botas, mudando seu peso. Eu não vi nenhum ladrão de gado, Caleb. Mas eu tenho um mandado aqui. Um mandado? Caleb riu amargamente. Para quem eu por defender minha casa? Não, Taggart disse. Ele apontou um dedo para Jubel, que tinha saído para a varanda atrás de Caleb. Para ele, Jubel cedo. O quê? Jubel latiu. Mandado pendente de 1878. Taggart leu de um pedaço de papel. Roubo de cavalo no condado de Sweetwater. Juiz assinou esta manhã. Isso foi 10 anos atrás, Jubel gritou. E as acusações foram retiradas. Eu tenho os papéis. O tribunal queimou em 80, Taggart disse impassivamente. Registros foram perdidos. A queixa foi reapresentada. Você está vindo comigo, Jubel. Este é Reyes. Caleb rosnou descendo as escadas. Ele está arrancando nossas defesas. Os 2 deputados apontaram suas espingardas para Caleb. Não faça isso, filho. Taggart avisou, sua mão em seu revólver. Não me faça te matar por um velho ladrão de cavalos. Deixe a lei lidar com isso. A lei! Lena saiu, sua voz soando clara.
Não há lei aqui, xerife. Apenas o talão de cheques de Brian Hayes. Jubel colocou uma mão no ombro de Caleb. Deixe estar, Caleb. Eu sou um velho. Eu posso sentar em uma cela por alguns dias. Vocês dois têm trabalho a fazer. Jubel rendeu seu rifle e desceu os degraus. Enquanto eles o algemavam, ele encontrou o olhar de Caleb. Corra, seus olhos disseram. Corra agora. Enquanto o buggy do xerife desaparecia pela estrada empoeirada, o silêncio do rancho parecia mais pesado do que nunca. Eram apenas Caleb e Lina agora. As chances tinham mudado de desesperadas para impossíveis. Partimos esta noite, Caleb disse, virando-se para Lina. Nós pegamos as trilhas de trás. Jericho é rápido, mas ele não pode carregar duplo todo o caminho até Cheyenne a galope. Nós pegamos o carroção de buckboard, cobrimos o ouro em sacos de ração. Se eles nos pegarem na estrada, Lina começou. Eles não vão, Caleb prometeu, embora ele não acreditasse em si mesmo. Ele pegou as mãos dela. Não estou te perdendo de novo, Reina. Não para Reis, não para ninguém. Lena olhou para ele e, por um momento, a dureza da mulher da fronteira derreteu. Ela estendeu a mão tocando a barba por fazer em sua bochecha. Então me ensine, ela disse. Te ensinar o quê? Como atirar naquele seu peacemaker? Eu posso lidar com uma espingarda, mas se estamos na estrada, eu preciso saber como lutar como você. Eles passaram a tarde atrás do celeiro. Caleb estava lá atrás dela, seus braços envolvendo os dela para firmar o pesado Colt 45. Ele corrigiu sua postura, sua pegada, a maneira como ela mirava pelo cano. O cheiro de fumaça de arma e lavanda misturou no ar. Toda vez que a arma chutava, ela se encolhia menos. Ao pôr do sol, ela podia acertar um poste de cerca a 20 passos. Não era apenas prática de tiro. Era um ritual de ligação, uma preparação para a guerra. Ao anoitecer, eles carregaram o carroção. 5 libras de ouro embrulhado em pano oleado escondido dentro de um saco oco de aveia. Um jarro de água, carne seca e cada bala que eles tinham sobrado. Caleb atrelou à equipe 2 cavalos de tiro robustos. Ele amarrou Jericho na parte de trás do carroção. Por que trazer o cavalo de sela? Lena perguntou. Seguro, Caleb disse sombriamente. Eles partiram sob a cobertura de uma noite sem lua, contornando a estrada principal e indo direto para a silhueta irregular do Black Rock Canyon. Eles estavam correndo por suas vidas, carregando uma fortuna em ouro com um exército fantasma em seus calcanhares. O Black Rock Canyon era uma ferida geológica na terra. Uma passagem estreita e sinuosa flanqueada por paredes de granito puro que se erguiam 200 pés de cada lado. Era a rota mais rápida para Cheyenne, mas também era uma armadilha mortal. As sombras aqui eram absolutas, engolindo a luz das estrelas, e o único som era o ranger das rodas do carroção sobre xisto solto. Caleb dirigiu a equipe com força, seus olhos escaneando a borda do canyon bem acima. Ao lado dele, Lorena agarrou a Winchester, seus nós dos dedos brancos. Ela parecia um D em seu pesado duster e chapéu de aba baixa, mas seus olhos traíam o terror de uma mulher que sabia que estava sendo caçada. Está muito quieto, ela sussurrou, sua voz mal audível sobre o vento. Mantenha seus olhos para cima, Caleb murmurou. Estamos quase na bigorna. Eles estavam se aproximando da bigorna do diabo. Uma rocha maciça equilibrada precariamente sobre a trilha, criando um ponto de estrangulamento natural. Enquanto eles contornavam a curva, o coração de Caleb martelava contra suas costelas. A trilha estava bloqueada. Uma árvore de pinho derrubada jazia atravessada no caminho, seus galhos se espalhando como dedos esqueléticos. Armadilha! Caleb gritou, puxando para trás nas chuvas. Do alto cume clarões de cano iluminaram o amanhecer cinzento. Balas atingiram o chão ao redor do carroção, levantando geyseres de terra. O cavalo-guia empinou gritando enquanto uma bala roçava seu flanco. Abaixe-se! Caleb rugiu, empurrando Lena em direção às tábuas do assoalho. Eles estão atrás de nós também.
Ela gritou, apontando de volta pela trilha onde 3 cavaleiros estavam se aproximando, cortando sua retirada. Caleb olhou para a encosta íngreme de cascalho solto que levava para cima da parede do cânion, à esquerda deles. Era muito íngreme para o carroção, mas um cavalo forte e desesperado, poderia conseguir. Não podemos lutar contra todos eles, Caleb disse, sua voz sombria. Ele agarrou o pesado saco de aveia contendo o ouro e saltou do carroção, correndo para trás para desamarrar Jericho. Caleb, o que você está fazendo? Lorena desceu correndo, segurando o rifle. Você está pegando o ouro, Caleb disse, jogando o saco sobre o pito da cela de Jericho e amarrando-o apertado. Jericho pode escalar aquela encosta. O carroção não pode. Eu não estou te deixando aqui para morrer. Você tem que ir. Caleb a agarrou pelos ombros, seus olhos ferozes. Se eles pegarem o ouro, Reis vence. Se você chegar a Cheyenne, você salva o rancho. Você nos salva. Agora cavalgue, Lorena. Ele a levantou pela cintura e a jogou na cela. Ele saped Jericho forte na garupa. Vá. Enquanto Lena esporava o cavalo pela encosta traiçoeira, Caleb mergulhou atrás do carroção. Ele agarrou seu Colt e começou a atirar, não para matar, mas para atrair cada olho e cada bala para ele. Ele observou os homens de Vargo se apressarem para se cobrir, comprando segundos preciosos para Lena. Ele a viu crestear o cume, uma silhueta contra o sol nascente antes de desaparecer sobre o topo. Ela estava segura. Caleb virou-se de volta para a luta, atirando até que o cão clicou em uma câmara vazia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vargo cavalgou lentamente, um sorriso cruel em seu rosto. Ele olhou para o carroção vazio, então para as trilhas que levavam para cima do penhasco. Ela se foi. Vargo cuspiu, inclinando-se para pistol-hip Caleb através da têmpora. O mundo ficou preto. Caleb acordou com o cheiro de tabaco velho e o gosto de sangue. Ele estava amarrado a uma cadeira no centro de sua própria sala de estar no Dublin. O quarto tinha sido saqueado. Browen Hayes sentou na velha poltrona de Elias, parecendo impecavelmente calmo. Vargo estava ao lado da janela cuidando de um charuto. Você lutou bem, Hayes disse, servindo-se um copo de água. Mas você perdeu o ponto, Caleb. Você acha que eu me importo com algumas pepitas de ouro em um leito de riacho. Hayes levantou-se e arrancou uma pintura da parede revelando um mapa de topografia preso abaixo. Linhas vermelhas grossas cortavam o território. Ouro é pesado. É difícil de minerar. Hayes sussurrou batendo no mapa. Mas ferro? Ferro é o futuro. A Union Pacific precisa de uma nova linha de ramal, através do Teton Pass. Eles precisam de água para as máquinas a vapor. A terra de seu pai é a única rota viável. Caleb encarou o mapa. Não era uma disputa de terras, era construção de império. Hayes estava para fazer $100.000 vendendo o direito de passagem. A inspeção é amanhã. Hayes verificou seu relógio de bolso. Assine a escritura para mim e eu te deixarei viver. Recuse e Vargo te enterra no porão. E Lorena? Caleb raspou. Meus homens estão a rastreando. Ela não vai conseguir chegar a Cheyenne. O coração de Caleb afundou, mas então ele viu. Através da janela empoeirada atrás de Hayes, um brilho de luz piscou no cume distante. Um reflexo. Não uma rocha, mas uma lente de vidro. Ela não tinha ido para Cheyenne, limpa a garganta. Ela tinha voltado. Caleb olhou para Hayes e forçou um sorriso quebrado. Eu vou assinar. Apenas me dê a caneta. Ele precisava comprar para ela um tiro claro. A janela explodiu para dentro em uma chuva de vidro. Vargo gritou, sua perna cedendo enquanto a bala de rifle rasgava sua coxa. Ele desabou sua arma deslizando pelas tábuas do assoalho. Caleb não hesitou. Ele impulsionou seu ombro na seção média de Hayes, batendo o banqueiro na parede com a força de um ariete homem. O fôlego deixou Hayes em um assopro e o tinteiro na mesa estilhaçou, manchando a escritura fraudulenta de preto. Quando Hayes se apressou para o Derringer, escondido em seu colete,
A porta da frente foi chutada aberta. Lorena estava lá, silhuetada pelo sol forte do meio-dia, a Winchester fumegando em suas mãos. Ela bombeou a alavanca, carregando uma nova bala, e a apontou para o peito do banqueiro. "Solte, Browen", ela comandou, sua voz soando com a autoridade da própria terra. Hayes congelou. Ele olhou do pistoleiro sangrando no chão para a mulher que ele tinha subestimado. E finalmente para Caleb, que estava limpando sangue de seu lábio com um sorriso selvagem. O jogo estava acabado. Sheriff Taggart chegou 10 minutos depois, seu timing suspeito, mas bem-vindo. Com Vargo confessando para salvar sua própria pele e o mapa da ferrovia na parede, provando a intenção de Hayes de fraudar a propriedade, o xerife não teve escolha senão prender ferros no homem mais rico da cidade. 3 dias depois, Caleb e Lina entraram no escritório federal de análise em Cheyenne. Eles não venderam o ouro, eles o alavancaram. Eles pagaram a magra na íntegra. Com a dívida quitada, eles renegociaram o contrato da ferrovia em seus termos. O Dublin não foi apenas salvo. Ele foi assegurado por gerações. Mas naquela noite, enquanto o sol se punha sobre os picos irregulares dos Tetons, pintando o céu em roxos violentos e laranjas suaves, Caleb encontrou Lena na varanda. Ela não estava olhando para o ouro ou o novo contrato. Ela estava observando o vento ondular pela grama. Caleb caminhou atrás dela, envolvendo seus braços ao redor de sua cintura. Ele apoiou seu queixo em seu ombro, inalando o cheiro de lavanda e chuva. Eles não eram ricos por causa do metal no chão ou das trilhas que logo cortariam o vale. Eles eram ricos porque a casa atrás deles não era mais um monumento em putrefação a um passado odioso. Era um lar. "Você fica?" Lorena perguntou suavemente, sua mão cobrindo a dele. Caleb beijou sua têmpora, observando as primeiras estrelas aparecerem acima de Purgatory Creek. "Eu terminei de fugir, Rhea", ele sussurrou. "Estou finalmente em casa." E essa é a lenda de Caleb e Lena. Uma história de coragem e ouro e um amor que se recusou a morrer na poeira. Isso nos lembra que às vezes o maior tesouro no Oeste não era o que você tirava do chão, mas quem você tinha em pé ao seu lado quando as balas começaram a voar. Se você gostou dessa jornada através do Velho Oeste, por favor, clique naquele botão de curtir. Ele realmente ajuda o canal a cavalgar mais longe. Você acha que Caleb deveria ter vendido a terra ou ele fez a escolha certa? Me avise nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e tocar aquele sino para que você nunca perca uma história da fronteira. Obrigado por ouvir e nos vemos no próximo.